Fala galerinha, show do canal Biofortes. Hoje a nossa dica é especial para você que vai fazer vestibulares. É uma dica sobre relações ecológicas, sobre amensalismo e alelopatia. Imaginemos a seguinte situação em um vestibular. Uma espécie de alga começa a se multiplicar excessivamente e libera substâncias tóxicas no meio que causam a morte de peixes, crustáceos e moluscos. Como você classificaria essa relação ecológica? Letra A, amensalismo. Com certeza é amensalismo. A maior parte das questões trata-se de forma geral. Liberou substâncias tóxicas é amensalismo. Porém, se tivesse na letra A, amensalismo, e na letra B, alelopatia, aí é necessário que você entenda um pouco mais dessas diferenças entre alelopatia e amensalismo. O amensalismo, pessoal, é quando o indivíduo libera substâncias tóxicas no meio, mas que ele não vai ter nenhum proveito. No caso acima das algas, que elas liberaram substâncias tóxicas, no caso, por exemplo, da maré vermelha, em que algas dinoflageladas se multiplicam e liberam substâncias tóxicas no meio, levando à morte de animais marinhos, é um caso de amensalismo, porque ela não compete com os animais, então é zero para ela, ela não tirou proveito, ela fica neutra, mas os animais morreram. É uma relação desarmônica chamada de amensalismo. Já a alelopatia é um caso de competição, que é quando espécies competem ali por recursos do ambiente, por espaço, por exemplo, e elas liberam substâncias tóxicas no meio, inibindo o desenvolvimento de outros indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Por exemplo, as lombrigas, que são vermes nematelmintos, são vermes parasitas. Quando eles estão no intestino em grande quantidade, elas começam a liberar toxinas para inibir o desenvolvimento de mais lombrigas, de outras lombrigas. Então elas estão competindo entre si. A que libera toxina tira vantagem em relação à outra que é inibida. Então é uma relação mais e menos, uma relação também desarmônica, mas uma tirou proveito dessa relação, uma relação de competição. Como liberou substância tóxica, a gente chama de alelopatia. Por exemplo, pinheiros e árvores. Onde tem pinheiro, só tem pinheiro, não nascem outras árvores, porque os pinheiros liberam substâncias tóxicas no solo que impedem o desenvolvimento de árvores de outras espécies. Então é também um caso de alelopatia, porque os pinheiros estão ganhando essa competição, porque eles vão ter mais recursos do ambiente, mais luz só para eles, água, sais minerais. Então entendam, quando a relação libera substâncias tóxicas, ela pode ser classificada como amensalismo ou alelopatia. Geralmente nos vestibulares não tem essa diferenciação. Geralmente nos vestibulares, quando libera substâncias tóxicas, é chamado simplesmente de amensalismo. Mas caso você vá fazer um vestibular, se tiver na letra A amensalismo e na letra B alelopatia, tome cuidado. Porque no amensalismo, uma espécie fica neutra, uma espécie libera substância tóxica como resíduo do seu metabolismo, não foi de forma proposital, entendeu? Então para ela é neutra, ela não vai ter nenhum benefício e as outras espécies que são inibidas vão ter prejuízo, então é zero e menos. Agora, quando uma espécie compete com a outra por recursos do ambiente, por espaço, aí sim, aquela que liberou substância tóxica vai ser beneficiada, ela é mais para ela, e a outra que foi inibida é menos. Então, nessa relação de competição, liberando substância tóxica, nós chamamos de alelopatia. Então, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa dica. Fique ligado aí, porque a aula é show!